Bom, gente, então aqui vamos continuando, né? Como eu tinha falado já na nossa abertura ali, ouvir e colocar em ação é fundamental, certo? Então é coisa um, né? Coisa um. Vamos pegar aqui um papel qualquer, eu pego a minha agenda das minhas anotações, pegue post-it se tiver, pegue caneta se tiver, canetas coloridas, lápis, o que quiser. Né? Lu, não gosto nada disso, então não faça nada disso. Mas mapa mental funciona muito bem. Mapa mental vai te trazendo de uma ideia a outra, de uma ideia a outra, de uma ideia a outra. A gente começa a petição inicial, tá, gente? Vamos falar assim, ó. Faz de conta que você nunca fez uma petição inicial na vida, tá? Faz de conta que você nunca fez uma petição inicial na vida. O teu cliente está chegando, ele está ali profundamente dolorido, né? Se sentindo muito mal, por algum motivo, sempre os ânimos na associação, ele está exaltado. A pessoa nunca está como ela gostaria de estar no seu melhor dia, nunca. Mesmo que ela ganhou uma fortuna de herança, nunca é uma situação tranquila, gente, nunca é. Então, assim, ó, a primeira coisa que você tem que saber é como acolher, e aí nós já vamos entrar na petição inicial, tá? Mas como acolher o cliente quando ele chega, quando ele te procura. Certo? Então, você buscar uma postura que tenha a ver muito com quem você é e com aquilo que você acredita é muito importante. Muito importante. Não adianta você comunicar com as pessoas de uma maneira que você, tipo, você não vai direto ao ponto, você gosta de rodeios, você gosta de conversar bastante. Então, explore bastante essa personalidade de você, para que você consiga ter uma empatia, né? Ter um rapport, estabelecer uma empatia boa, equalizar a comunicação com o seu cliente. Então, assim, mesmo que ele não seja da tua área ou que você seja um iniciante, ele precisa te ver como a referência naquele assunto. E para ele te ver como a referência naquele assunto, nada melhor do que ouvir. Então, faz parte já do bojo da petição inicial, além da técnica, o ouvir. Primeiro você ouve, observa como é que a pessoa se comunica, observa se ela está gesticulando, se ela está muito encolhida, se ela está agressiva, se ela está muito chorosa, se ela não chorou ainda e está em estado de choque. Observa, vê o que ela fala, certo? Quando o conteúdo emocional é muito forte, que ela quer falar demais, deixe essas coisas virem à tona, porque muitas vezes o falar é tudo que a pessoa precisa no momento, tá? Se a pessoa é muito prática e ela chega, ela já quer soluções rápidas e dinâmicas, a primeira coisa que você tem que conversar com ela você vai fazer um apanhado de qual é a situação, né? Primeiro, quem é que morreu, né? Quem é a pessoa que morreu? É pai, é mãe, é esposo, é esposa, é companheiro, é companheira. São institutos diferentes. É um parente, porque a pessoa que faleceu não deixou nenhum filho, nenhuma filha, nem pais vivos. Não tem, né, herdeiros necessários que a gente vai ver mais para frente. Então, assim, ver o que é que envolve essa questão. Depois de ver o que envolve essa questão, pergunte quais são os bens que essa pessoa deixou. Muitas vezes a pessoa tem estado de choque, ela nem sabe informar direito os bens. Então, aleatoriamente, ela vai dizendo alguma coisa. E você vai anotando o que ela vai dizendo, certo? Anotar com caneta ou anotar no computador. Aquilo que te fizer sentir mais natural e mais confiável, mais confiante e mais confiável. Por que eu digo isso? Porque não adianta você evitar, pegar o papel e evitar o computador se o computador é que te deixa confortável. E te faz não perder o foco e o olhar para aquela pessoa que você está conversando. Seja atendimento virtual, né, como é aqui um curso online, seja atendimento presencial, tá? E no presencial, muito importante o olho no olho, né? Muito importante ter esse estabelecimento da comunicação, uma comunicação agradável. Escolha o seu cliente, não seja apenas escolhido. Veja se o seu perfil é um perfil que se adequa ao perfil de cliente que você quer, tá? Porque muitas vezes a gente não tem empatia nenhuma com aquela causa, nem com aquela pessoa, nem com aquele padrão, né, que ela vem, não sabe lidar com aquilo e acaba estabelecendo uma relação péssima que vai te trazer só dor de cabeça ao invés de trazer lucro no final das contas. E a gente está falando de uma atividade extremamente lucrativa, mas que precisa ter esse feeling
tá? Então, assim, anotar quais são os patrimônios, né? Bens imóveis. Anota quais são os bens imóveis, quais são as casas, quais são prédio, terreno, terreninho, entende? Ver se tem matrícula, se a pessoa sabe que se tem matrícula no registro de imóveis, que daí é a propriedade. E quando não tem o nome da pessoa que morreu na matrícula no registro de imóveis, ela está numa situação de posse, ainda que ela tenha feito um contrato de compra e venda. Ainda que ela tenha feito um contrato onde ela terá direito, ou teria direito à propriedade, mas faleceu antes de colocar o seu nome na matrícula. Então, ela está numa situação de posse com direito de propriedade, se o imóvel tem matrícula. Então, ver se esse imóvel é um imóvel que tem matrícula, é um imóvel particular e que foi vendido por um proprietário, se está no nome daquela pessoa que morreu ou se não está, porque são situações diferentes, tá? Ou se ele não tem matrícula. Tá? Quando não tem matrícula, perguntar também se tem o IPTU, pago no nome da pessoa, e se tem água, luz, essas coisas, no nome da pessoa que faleceu. Por que isso, Lu? Porque se paga o IPTU, que maravilha, né? A pessoa já tem um direito bastante concreto sobre aquele bem. É diferente da pessoa que não paga nenhum tipo de imposto. IPTU para caso de imóvel urbano, tá certo? Para imóvel rural, é o imposto rural, né, o ITR. Então, ver se é um imóvel urbano, ver se é um imóvel rural, também é muito importante. E isso é o mínimo que você vai ver. Quando são bens móveis, primeiro você vê aquilo que é mais importante, que são veículos, tá? Veículos, desde o caminhão, um ônibus, um micro-ônibus, carro, caminhonete, moto, enfim. Quais são as documentações que tem desse veículo e se está no nome do falecido ou não, porque são situações importantes, certo? Depois de ver essa situação dos bens móveis, dos bens imóveis, né? Ver se é propriedade ou se é posse, ver se ainda está no nome do decujus, da pessoa que faleceu, ou se não está no nome do decujus, está no nome de outra pessoa. Isso tudo é importante. Verificar também se existe testamento, tá? Existe uma coisa que se chama certidão negativa de testamento, certo? E essa certidão vai te dizer se existe algum testamento ou se não existe nenhum testamento que a pessoa que faleceu deixou para alguém, tá? Essas coisas são importantes. A partir daí, certidão de óbito, que precisa pedir atualizada, tá? Certidão de óbito, certidão de casamento dos herdeiros que são casados, ou do viúvo ou da viúva, do companheiro ou da companheira. Então, certidão de união estável também vale. E os herdeiros que são casados, é a certidão de casamento atualizada, não é de 500 anos atrás, gente, pelo amor de Deus, tá? Certidão de casamento ou certidão de nascimento, certo? Certidão de nascimento para quem não é casado, para quem não tem união estável. Essas são as documentações, as informações, né, que a gente pede. Também se pede já num primeiro momento, para a gente já poder aprimorar um pouquinho a questão da petição inicial, já se pede também a qualificação da parte, a pessoa que te procurou. Essa, pelo menos, você precisa ter a qualificação. Muitas vezes a pessoa não tem informação da qualificação de todas as partes, de todos os herdeiros. Mas digamos que um dos filhos te procurou, né? Então pede toda a qualificação. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, endereço com CEP, tá? RG, CPF e e-mail. Precisa ter endereço eletrônico, tá, gente? Isso vai tanto em contrato de honorários quanto em procuração, certo? Além disso, você vai precisar, para a petição inicial, também saber se a pessoa tem condições financeiras, se ela não é o caso de encaminhar ela para uma defensoria pública, e se ela tem condições financeiras, qual é a renda dela, tá?
pedir comprovante de renda para quem vai fazer por justiça gratuita. Tem gente que tramita por justiça gratuita, que faz e cobra no final os honorários. Então, sempre se pede também o comprovante de renda atualizado dos últimos 3 meses. Para quem tem carteira assinada, maravilha, beleza. Para quem tem contra-cheque, maravilha, beleza. Para quem não tem, aí tem que ver qual a documentação que a pessoa tem da sua renda, que comprova a sua renda, certo? Então, essas são as coisas essenciais e fundamentais que você precisa ter para a sua petição inicial, judicial ou extrajudicial. Dependendo de extrajudicial ou judicial, aí vão ter alguns documentos a mais que você vai ter que pedir, tá certo? Mas aí fica para a próxima aula que a gente já vai dar uma sequência aqui. Vamos seguir nesse fluxo.